Oi gente, eu sou a Flávia Goulart do blog All Needs Travel e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre seguro viagem, por que fazer e como escolher. Então roda a vinheta. Mas antes, gente, não esquece de se inscrever aqui nesse canal porque tem vídeo toda semana com várias dicas de viagem pra vocês. Bom, o assunto hoje é seguro viagem e eu quero contar um pouquinho pra vocês por que é importante fazer o seguro viagem, coisa que a gente nunca pensa. Que a verdade é que a gente não quer que nada de ruim aconteça durante a nossa viagem. Só que a gente não tem controle sobre isso, então é melhor que a gente esteja assegurado pra gente não passar perrengue e nem falir por conta de uma conta aí de hospital. Pra quem não sabe, gente, aqui no Brasil, quando você viaja dentro do Brasil, se acontecer qualquer coisa com você, a gente tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que todo cidadão brasileiro tem direito a utilizar. Só que às vezes é complicado, dependendo do lugar, você não tem hospitais muito próximos, ou os hospitais são daquele jeito aí que a gente já está acostumado. Então eu também aconselho a fazer seguro viagem dentro do Brasil. Uma coisa que muita gente esquece, é que acha que tem o plano de saúde, mas tem muita gente que tem plano e que só vale para o seu estado. Então, se você viajar para outro estado, você não vai conseguir ter acesso à rede privada. Você vai ter que ir para algum hospital do SUS. Então, pensa nisso. Se você for fazer sua viagem, é melhor fazer um segurinho que você já está garantido. Quando é viagem internacional, a coisa complica ainda mais, porque você não tem direito a frequentar nenhuma rede de saúde. Alguns países não tem nem rede pública para os seus próprios cidadãos, como é o caso dos Estados Unidos. Então, se você está lá como estrangeiro, essa situação ainda é pior. Principalmente porque lá os valores da rede de saúde são muito caros. Então, para vocês terem uma noção, um dia de internação nos Estados Unidos custa $3.000. Aí você imagina, você sofreu um acidente, teve que operar, teve que ficar 3 dias internados, $9.000 é a conta que você vai receber no final. Então, para muita gente que acha que seguro viagem é gastar dinheiro à toa, que é bobeira, ou que nunca aconteceu nada com você na viagem, pensa nisso que eu tô te falando, gente, porque o seguro viagem tem um preço super acessível, é um dinheiro que você investe ali, mas que se qualquer coisa acontecer com você, você vai estar resguardado. E o seguro viagem, ele não cobre só a parte da saúde, ele te ajuda em relação ao extravio de bagagem, por exemplo, a companhia aérea sumiu com a sua mala, você vai ter que comprar as coisas que você vai precisar para viajar, como roupas, itens de higiene. Então o seguro vai te reembolsar também, dependendo da cobertura, algum valor ali para você poder ter esses gastos. Uma outra coisa que me perguntam muito é em relação ao seguro do cartão de crédito. E quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já falei muitas vezes isso, que eu não recomendo, por alguns motivos. Mas o principal é que o sistema do cartão de crédito, na grande maioria das vezes, e a exceção são daqueles cartões muito tops, assim, sabe? De Amex Gold, essas coisas assim, para quem tem gastos muito altos no cartão de crédito. Mas a grande maioria dos seguros de cartão de crédito é da modalidade através do reembolso. O que quer dizer isso? Se eu for para algum país me acidentar e eu tiver que usar a rede de hospitais ou qualquer coisa em relação à saúde, eu vou ter que bancar lá e depois, com todos os comprovantes de gasto que eu tive, eu entro com um pedido aqui no Brasil, quando eu voltar, do reembolso, que pelas leis brasileiras tem que ser feito até em 30 dias. Mas imagina se a conta do hospital deu $15.000. Eu não teria esse dinheiro para pagar. Então, assim, eu acho que a grande maioria de vocês que me assistem também não. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar e que a grande maioria das pessoas não sabe. Um outro ponto também do cartão de crédito, na verdade 2. Um, que a maioria deles também não tem uma cobertura muito boa. Então, é isso que vocês têm que pensar. E a outra que também, a maioria das vezes, eles só liberam até 30 dias o seguro viagem. Então, se você por acaso fizer uma viagem de 60 dias, nessa outra parte, depois dos 30 dias, você não vai estar coberto. Então, mesmo que você tenha feito o seguro para os primeiros 30 dias, se você se acidentar no 31º, você vai ter que bancar como se você não tivesse com o seguro. Bom, e eu quero mostrar pra vocês como é que você escolhe esse seguro viagem. Eu quero trazer vocês aqui na tela do meu computador para eu passar aqui cada cobertura, cada item de cobertura para vocês fazerem essa avaliação do que seria melhor para vocês, da sua condição de saúde ou pro tipo de viagem que vocês vão fazer. E antes da gente ir para a tela do meu computador, eu quero falar aqui para vocês que eu tenho uma parceria com a Seguros Promo, que é uma buscadora de seguros, então ela agrega várias seguradoras, você encontra os melhores seguros lá. E como eu sou parceira deles, eu tenho um cupom de 5% de desconto, que é o We Need Travel 5.
E se você pagar no boleto, tem mais 5% de desconto. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer o seguro e os meus cupons. Então vem para a tela no meu computador. Então, gente, agora eu vou ensinar vocês a procurar, fazer a busca de um seguro viagem e escolher a melhor opção para vocês, que eu sei que muita gente tem dificuldade, né? Então, ó, a gente abre aqui o buscador do seguro, spromo.com.br. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então, sempre que você precisar, é só clicar aqui. E aí, vocês vão escolher aqui o destino. Então, vamos dizer que a gente vai para a Europa. Você pode escolher qualquer continente, geralmente é separado por continente. Se você for fazer algum seguro que você vá para mais de um continente, é interessante fazer essa opção aqui, internacional. Então, eu vou colocar Europa. O embarque no Brasil é o dia que seu voo sai do Brasil. Então, vamos dizer que seja no dia 9 de junho. E o desembarque no Brasil é o que muita gente tem dúvida. Tem gente que coloca o dia que sai o voo. Vamos dizer que o meu voo seja para Paris. Muita gente coloca o voo, vamos dizer que o voo seja no dia 20 de junho. Só que ele chega no Brasil no dia 21 de junho. Muita gente coloca no dia 20 de junho o final do seguro, mas não, vocês têm que colocar no dia 21. Sabe por quê? Porque se a sua bagagem for extraviada aqui no Brasil, você não vai... E ela for extraviada no dia 21, o seu seguro termina no dia 20, então você não vai ter mais direito. Se por acaso você precisar de um atendimento médico também no dia 21, você tem que sempre colocar a data da chegada no Brasil para você estar assegurado em todo momento. Não é o dia que sai o voo, é o dia que chega no Brasil esse voo. Então, tanto que tá aqui, ó, desembarque no Brasil. Mas eu já vi muita gente cometendo esse erro. Então, vamos botar aqui que você vai chegar no dia 21 de junho. E aí, você vai completar com o seu nome, com o seu e-mail e com o seu celular, tá? E aí, depois você vai clicar aqui em pesquisar seguro viagem. Bom, aqui a gente aparece as opções, tá? Então, aqui tá o destino Europa, início e término. Então, são 13 dias de seguro. E aqui vão aparecer as opções que você tem. Uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção para vocês é que de uns tempos para cá, agora a gente está tendo a oportunidade de fazer seguro com franquia. Mas eu nunca recomendo, gente. Por quê? Porque se você precisar de qualquer atendimento médico, você vai ter que fazer esse pagamento direto lá ao médico. Então, ele vai cobrar. Então, além de você pagar o seguro para atendimento médico, você teria que pagar lá. Então, se a consulta for $50, $80, você vai ter que pagar isso a mais. Então, eu não acho que vale a pena. Ele geralmente é o mais barato, como vocês podem ver aqui. Ele sempre tem aparecido como o primeiro. Eu tenho certeza que muita gente tem feito. Mas se você precisar, eu não acho que vale a pena. E aí a gente faz até a comparação aqui, ó, de um próximo que não é o de franquia. Ele é um pouquinho mais caro, mas vale realmente a pena. Aqui tá uma diferença de quase R$50, mas eu já vi diferença aí de R$11, R$20 entre um seguro e outro, de um com franquia e um outro sem franquia. Então eu sempre recomendo, nesse caso, se eu fosse pegar o mais barato, eu faria esse aqui, tá, gente? Não façam com franquia, que eu não acho que vale a pena. Uma coisa importante também, se você for um dia fazer viagem para alguém mais velho, ou se você for viajar, né, tiver normalmente mais de 60 anos, tem que ficar sempre atento a essa questão aqui. Porque você, de fato, você vê primeiro esse valor aqui, R$152, só que para maiores de 69 anos nesse caso, você não vai pagar esse valor, você vai pagar esse valor. Porque você entende, né, que as pessoas mais velhas acabam podendo ter mais problemas de saúde, então geralmente é um pouco mais caro. Só que não são todos que têm essa observação. Então, se vocês descerem mais um pouquinho, aqui nesse caso você não tem. Só que é aí um outro ponto que vocês têm que ver também. Porque aqui, ó, vamos olhar nesses aqui que fazem essa condição. Ele fala que a faixa é de 0 a 85 anos. Então, esse seguro você pode fazer para pessoas de 0 a 85 anos, sendo que se você tiver mais de 69 anos, você vai pagar mais caro. Só que nesse aqui que não tem essa cláusula, você só pode fazer esse seguro se você tiver de 0 a 60 anos. Então, se você tiver 61 anos, você não pode fazer esse seguro. Aí você vai ter que escolher algum outro ali que permita, tá? Uma coisa que eu acho muito legal aqui no buscador da Seguros Promo é que você pode selecionar até 4 planos para você ficar olhando as coberturas certinhas. Porque aqui a gente não está tendo acesso à cobertura, né? A gente tem acesso a algumas informações assim que são as mais primordiais, né? Que é a despesa médica e o seguro bagagem. Mas a gente tem outras coisas que seriam interessantes a gente analisar e que eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Então é legal que aqui na Seguros Promo você pode escolher 4 que você se interessa e aí você vai analisar esse ponto a ponto ali.
Então esse aqui eu já disse para vocês que eu não recomendaria, porque tem com franquia, mas vamos dizer que eu queira fazer uma comparação dos planos entre esses abaixo. Então ao invés de você selecionar, se você clicar em selecionar, você vai ver todos eles, a cobertura desse seguro. Mas você pode botar aqui, ó, comparar plano, tá vendo? Ele abre essa aba aqui, você vai escolher 4 para poder comparar. Então vamos dizer que eu queira esse, que eu queira comparar esse e comparar esse, tá? Tô escolhendo aqui aleatórios, que seriam os mais baratos. Então eu vou comparar os planos depois. E aí vai abrir essa tela. Aí vocês estão vendo que vai baixar aqui, você tem toda a cobertura, tá? Tudo que está incluído aqui, ó, repatriações, coberturas médicas, auxílios e serviços, assistência jurídica e por aí vai. Então aqui, ó, cada partezinha aqui é relacionada a um daqueles seguros que eu escolhi, tá? E aqui, gente, cabe eu falar uma coisa que eu recebo sempre muito essa dúvida, né? Despesa médica hospitalar, qual seria o total? Porque geralmente quando a gente vai escolher um seguro, é como eu mostrei pra vocês ali na frente, né? Tem a opção do valor da cobertura, em valores mesmo monetários, e tem a coisa do seguro bagagem, mas geralmente a gente fica mais atenta a esse valor monetário do seguro. E assim, eu sei que eu mesma já fiz isso quando era mais nova e não entendia muito essa coisa do seguro, não dava muito valor, e eu acabava colocando às vezes uma cobertura de 10 mil, sabe? Aqui no caso que eu tô mostrando pra vocês, só apareceu a mais de 30 mil porque a gente tá falando de Europa. E Europa é um dos poucos destinos em que você tem um valor obrigatório mínimo, que é acima de 30 mil euros, tá? Austrália também, se não me engano, tem. Alguns outros países também fazem esse mínimo obrigatório do valor da cobertura. E então a gente só viu acima de 30 mil euros. Só que se você for buscar uma Ásia aqui ou um país da América do Sul, ele vai aparecer coberturas de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, 15 mil dólares. Eu não recomendo, gente, porque é muito baixo. Eu recomendo aí a partir de uns 20, 25, 30 mil. O ideal é a partir de 30 mil. Mas se você botar ali 25 mil, já vai. Não pega seguros abaixo disso, porque se você precisar fazer uma internação médica, sabe? Principalmente nos Estados Unidos, que é mais caro. Então, se você precisar de uma cobertura um pouquinho maior, você não vai estar coberto. Mesmo tendo seguro, você vai ter que pagar o que for extra. Então, se você tiver um seguro com 10 mil dólares de cobertura e sua conta no hospital der 50 mil dólares, você vai ter que pagar 40 mil dólares. Então, é melhor colocar um seguro a mais, pagar um pouquinho mais de seguro, não é uma coisa cara, como vocês podem ver. Pagar um pouquinho a mais e se garantir, tá? Então aqui, como eu falei, para a Europa vai mostrar a partir de 30 mil euros, porque é obrigatório. Então, assim, já falamos sobre esses valores, então esse tópico aqui a gente já conversou. E aí, descendo aqui, você tem outras opções, né? Cobertura médica para prática de esportes. Então, esses dois primeiros aqui cobrem um valor a mais, assim. Então, se você tiver qualquer acidente por conta de prática de esportes, você tem esse valor de cobertura. Mas é o que eu sempre recomendo. Se você for fazer uma viagem com prática de esportes, ou seja, vai surfar, vai esquiar, fazer qualquer uma dessas coisas, você escolha um seguro e aí não é nenhum desses. É um seguro específico para esporte. Geralmente ele tem no nome aqui, esportes, atividades, alguma coisa assim. Depois eu posso até voltar aqui para mostrar para vocês as opções que tinham. Cobertura médica para gestante, aí aqui não. Então aí você tem que ver, né? Por isso que eu falo, você tem que fazer uma análise pessoal para ver, né, a sua situação. Cobertura odontológica, é um exemplo que eu sempre dou quando eu falo sobre esse assunto. Se você é uma pessoa que sempre tem problemas com dentes, geralmente tem dor, passa por alguma questão, é interessante que você tenha um seguro com uma cobertura odontológica, porque se você precisar, você está garantido ali, tá? Cobertura farmacêutica, geralmente eles têm também. E aí é geralmente por reembolso, ou seja, você vai ter que pagar lá o valor do remédio e depois quando você chega aqui no Brasil, você entra em contato com a seguradora e elas vão te reembolsar o valor, se tiver, obviamente, dentro desse valor estipulado aqui, tá? Fisioterapia, a última vez que eu fiz o seguro para minha mãe, eu escolhi um que tivesse uma boa cobertura de fisioterapia, porque ela já tem mais de 70 anos e geralmente aí sente dor e precisa fazer um atendimento com fisioterapeuta, então eu achei interessante colocar também essa cobertura para ela, tá? Aqui é a parte das repatriações. Então, é aquele caso que a gente nunca espera, né, gente? Mas que a gente pode morrer durante a viagem. A gente nunca pensa nisso. Quando a gente morrer, existe um gasto para trazer o seu corpo de volta. Existem questões burocráticas também para isso. Então, alguns seguros, a grande maioria cobre isso, mas aí você tem que ver o valor ali, se te interessa. E é aquilo, né? Você fazer uma análise pessoal. Mas sempre escolha um seguro que cubra essas repatriações, tá?
Esse caso aqui de regresso de menor desacompanhado é caso se você, por exemplo, faleceu, você tivesse com um menor desacompanhado, um filho, alguma coisa, ele teria direito a retornar, né, essa passagem de volta. Então, aqui nesse seguro, ele cobriria uma classe econômica, então, mesmo qualquer que seja o preço, mas seria em classe econômica, ele bancaria. Aqui bancaria essa passagem que se ela custasse até $2.000 e aqui até 1.000 euros. Aqui é a questão dos serviços, né? As eventualidades que possam acontecer. Então, gastos por atraso do voo. Então, se o seu voo atrasar, quanto que eles vão te dar, quanto você tem direito do seguro a gastar ali. Então, $200, 6 horas de atraso de voo. Geralmente, eles colocam 6 horas e cada um tem um valor estipulado. Hospedagem de acompanhante e ou familiar. Isso é no caso de você, por exemplo, tiver internado no hospital e você tiver com até uma pessoa que já estivesse viajando com você, ou se precisasse que algum familiar fosse do Brasil ou para outra cidade, né? E ele quisesse se hospedar no destino que você tá, para cuidar de você ali por alguma convalescença. Então ele teria direito ali, ó, nesse caso aqui, $70 por dia, até 5 dias de hospedagem. Então, cada seguro faz cada um deles aqui tem uma opção diferente. É difícil a gente fazer essa analisada, o que eu preciso, né? Então, eu escolheria uma média aqui, de repente eu poderia escolher esse. Claro, aí você vai ver todas as questões ali que você está escolhendo, o que vai ser menor. Então, de repente, se fisioterapia é uma coisa muito importante para você escolhesse esse aqui talvez não tenha tanto a maior hospedagem, aqui, o maior dinheiro de hospedagem. Mas de repente seria interessante para você, porque provavelmente você teria mais necessidade disso do que isso aqui. Então, essa análise que você tem que fazer. Se você estiver doente no hospital, precisar ficar parado ali no hospital, então ele cobre também essas diárias ali para você. Retorno de acompanhante. Então lá no outro a gente falou do acompanhante que é menor de idade, agora um acompanhante adulto, né? Então aqui não tá cobrindo, aqui também não, e aqui cobre. Passagem aérea e de volta para um familiar, no caso de doença também, provavelmente, ou ter que resolver qualquer outra coisa, né, gente? A pessoa ficou presa ou qualquer outra situação. Aqui esse seguro cobre uma passagem aérea e de volta, independente do preço, mas em classe econômica. Aqui $2.000, aqui não e não. Despesas extraordinárias por permanência forçada, nenhum deles cobre. Assistência na localização de bagagem, alguns cobrem ou não. Aqui é a parte jurídica, né? Porque o seguro viagem ele também cobre essa necessidade. Então, assistência jurídica por acidente de trânsito, que é uma coisa que a gente não pensa, mas pode acontecer se você faz uma viagem de carro. Remessa para fiança judicial para acidente de trânsito. Então, nesse caso, todos fazem uma cobertura ali e só vai modificar o valor. Essa parte aqui também, gente, é muito importante, que são alguns seguros. Então, o cancelamento de viagem. E aqui é importante, aqui tem cancelamento de viagem total plus reason. É importante que a gente saiba disso. Então, esse cancelamento de viagem, e até aproveitando aqui, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês clicarem aqui nesse botãozinho. Então, esse cancelamento de viagem, ele é mais inflexível. Então, ó, essa cobertura garante ao segurado o valor da cobertura contratada para o reembolso de multas em relação ao cancelamento de viagem devido à morte de parente de primeiro grau, internação do próprio assegurado com 48 horas antes dos voos. Então, essas são as condições de você poder cancelar essa viagem, porque quando a gente cancela uma viagem, a gente tem multas da companhia aérea, do voo e dos hotéis também. Então, de repente, eles cobrarem uma primeira diária, né? Uma alteração ali do cancelamento do voo. Então, esse valor aqui que eles vão estar te assegurando em relação a essas multas. Mas isso só vai ser caso você tiver a morte de um parente de primeiro grau, que é uma coisa muito próxima, ou a sua internação, né, a internação do próprio assegurado. Então, se você for internado no hospital com 48 horas antes do voo, e aí você não teria como voar. Então, nesse caso, só o primeiro e o terceiro opções que a gente selecionou cobrem, e nesse valor. Se a multa for mais cara, ele não vai cobrir além. E esses dois aqui não cobrem. Então, é uma coisa que você precisa pensar. Já o cancelamento de viagem total plus reason é um cancelamento que ele é flexível. Então, ele cobre todas as multas e ele não faz a distinção entre alguém morrer ou você ter
com algum problema de internação. Não, se o seu seguro tiver esse cancelamento de viagem total plus reason, quer dizer que independente do motivo, ou seja, suas férias foram canceladas, você não está mais a fim de ir, ou por qualquer desses motivos, você pode cancelar a sua viagem. E ele vai cobrar, óbvio que ele não vai pagar tudo, ele vai pagar as coisas de multa, de cancelamento, né, que você vai ter que pagar para a companhia aérea, pro hotel, pro passeio, etc. Esses dois não cobrem, e esse aqui cobre 1.200 e esse aqui 500 euros. Então, é aquilo, né? Tem que olhar também o valor. Se for um seguro mais caro, provavelmente esse valor vai ser mais alto. Interrupção da viagem. Também a gente tem aqui alguns cobrindo, outros não. E aí aqui tem também condições. Então, internação do assegurado, morte de parente de primeiro grau, roubo em sua residência. Danos à mala, ele paga aqui também, esses três não seguram, esses aqui sim. Lembrando, gente, que a companhia aérea também tem responsabilidade sobre isso, tá? Então, se você tiver qualquer dano à mala, você tem que contactar a sua companhia aérea, de preferência ainda no aeroporto, assim que você verificou o dano, e no balcão da companhia aérea já solicitar que eles vão ter que te dar algum valor ali para você poder comprar uma nova mala ou consertar a sua mala. Seguro de bagagem extraviada. E aqui, gente, é muito importante também eu explicar um outro conceito para vocês. A sua bagagem extraviada é aquela bagagem que você vai lá linda na esteira e a pessoa simplesmente você não acha a sua mala, né? Porque eles extraviaram para outro canto do mundo. Então, a companhia aérea também tem responsabilidade sobre isso, tá? Ela tem que te dar algum dinheiro ali para você poder comprar as coisas que você vai precisar, usar pelo menos os itens mais essenciais, né? Já que você não vai ter acesso à sua mala. Então, ela vai ter que te dar algum dinheiro. E o seguro, ele vai te dar também uma parte. E aí, gente, essa é a diferença. Aqui, nesse caso, não tem nenhum, mas todos são complementares. Mas existe a opção suplementar. O complementar é assim, vamos dizer que a companhia aérea te ofereceu $500 para você por conta desse erro aí da bagagem extraviada. Então, você tem $500 da companhia aérea. O seguro te cobre $1.000 aqui nesse caso, complementar. Então, ele vai complementar o valor que a companhia aérea te der. Então, se a companhia aérea te deu $500, ele vai te dar $500 só, porque é $1.000. Se tivesse escrito suplementar, independente dos $500 que a companhia aérea te dê, ele te daria mais de $1.000, tá? Então, pensa nisso também, né, nas suas questões aí. Às vezes tem gente que tá bem traumatizada com essas situações e aí prefere se garantir mais nisso aqui. Atraso de bagagem, e aí é o atraso, né? Esse aqui é extraviada, tipo, provavelmente você nem vai achar mais a mala, ou se por acaso vai chegar dias depois, o que vai acabar te prejudicando muito. O atraso, ele sabe onde ela tá ali, vai demorar um pouquinho, então o valor é até menor, e aí tem até a questão das horas, tá? Então, essa foi a análise que vocês têm que fazer todas as vezes que vocês forem escolher um seguro viagem. Então, aguenta um pouquinho ali. Eu sei que pode parecer um pouquinho chato, mas até com o tempo você vai identificando o que seria mais importante ali para você ou para a pessoa que você está escolhendo o seguro. Ó, gente, voltando aqui na tela anterior, que eu queria mostrar para vocês, o negócio do esporte que eu falei, ó, geralmente eles estão mais para baixo, porque eles são mais caros, tá? Então, olha só. Aqui, ó, GTA Full Sports, tá vendo? Esse aqui é uma opção para esporte. Nesse caso aqui só tá aparecendo esse para esporte. Então, assim, você pode, de repente, até escolher outro, que seja um pouquinho mais intermediário no valor, e ver se tem aquela cláusula ali de seguro específico para esporte, se tiver um valor ali mais alto do que aqueles $5.000 que a gente tinha visto anteriormente, nesses seguros aqui mais baratos, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos. E se vocês não me acompanham ainda lá no Instagram, eu tenho o Instagram All You Need Is Travel e também eu tô indo viajar sozinha, onde eu falo de viagem solo para as mulheres. Então eu vejo vocês aqui na semana que vem e todo dia lá no Insta. Um beijo!